curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Aula de Saturno. Vamos começar a entender. Saturno nasce nas Trias. Vamos entender porque esse planeta é um planeta de alguma forma mal visto na astrologia sideral ou védica. Saturno não é, nem na tradicional, ele não é um posicionamento muito bom. Mas vamos entender ele nessa perspectiva mais tropical e na psicologia também. Então, a gente tem que entender Saturno, né? Então, para a gente entender Saturno, a gente tem que ir lá para o módulo 2, compreender a função dele. Saturno é responsabilidade, né? Saturno lida com realidade. E a realidade é sempre assunto de Saturno, porque ele rege as cristalizações, gente. Então, ou seja, para Saturno não tem muito... Saturno, ele é o grande realizador. Eu sempre gosto de trazer, para a gente entender Saturno muito bem, é a gente trazer sempre a imagem dos 3 porquinhos, porque fica fácil. Saturno é aquele último porquinho que constrói a casa. Ele é até chato, né? E ele fica lá. E os outros 2 porquinhos quem são? É Marte, né? E Mercúrio. Tá só brincando. Uhul, vida! Vamos lá! Vamos fazer... Eu faço qualquer casa, depois eu vou brincar, né? Ou seja, Saturno sempre, então, a gente vai entender, é a longo prazo, se a gente pegar pelos 3 porquinhos. Porque existe uma grande diferença de você construir uma casa de tijolo que vai durar e você construir uma casa de palha, por exemplo. E o Saturno, então, ele lida com a realidade, né? Ele sabe que é preciso, as coisas precisam ser o que? Feitas para durar. E aí, é por isso que traz esse tom de seriedade, por isso que traz esse tom de amadurecimento, né? Então, ou seja, aqueles outros 2 porquinhos, eles só estavam querendo viver a vida no hoje. Só que a gente sabe que o hoje, ele deve ser feito que é uma construção para o seu amanhã. Então, sempre a gente tem que lembrar Saturno e vincular com os 3 porquinhos para ficar fácil. Então, o que acontece é algo de peso, né? Por que algo de peso? Porque se eu for construir uma casa de tijolo, gente, é muito mais esforço do que você construir uma casa de palha. Então, por isso que tem esse lado de peso. Ai, meu Deus. Então, ou seja, o que acontece? Esse peso faz com que a gente pare. E não é interessante? O porquinho que construiu a casa, ele concentrou na casa. Os outros foram brincar, os outros foram fazer sei lá o quê. E no final... Quem deu estabilidade, no final, quem deu segurança, no final, quem trouxe a responsabilidade, o porquinho que construiu a casa de tijolo, né? Então fica fácil a gente entender a simbologia de Saturno nos 3 porquinhos. E o que acontece? Quando a gente tem que parar, a gente tem restrições, porque eu tenho que focar ali, né? Mas essas limitações, elas não são destrutivas, não são. Então, nesse caso do porquinho, vamos pegar, ele focou para construir a casa dele, né? Então, ou seja, ele podia muito bem chegar e falar assim, quer saber, eu vou fazer também igual os meus irmãos. Mas ele focou para depois ele ter aquilo a longo prazo. Então, ou seja, é construtivo eu focar. Então, é construtivo eu ter um foco, se a gente quiser ter um relacionamento a longo prazo. Então, isso é uma complementação, né, das aulas que a gente fez o módulo 2 e também dos áudios lá no Telegram. Mas o que esperar de Saturno nasce nas Trias? Como é que a gente vai entender Saturno nasce nas Trias? Então, Saturno, ele vai trazer pistas pra gente como vai ser essa relação. Como vai ser essas relações. A gente tem... É assim, gente, quando a gente não se autoconhece, a gente atrai várias pessoas para nossa vida. Quanto mais a gente vai se autoconhecendo, e principalmente utilizando a ferramenta da astrologia, e se a gente sabe o mapa astral do outro, a gente sabe muito bem que a gente vai encontrar na relação. Isso é uma coisa muito importante. Mas, quando a gente não sabe, né,
O Saturno, ele vai dar pistas de como vai ser essa relação. É por que eu atraí essa pessoa? Por que essa pessoa, ela está em minha vida? Porque, de alguma forma, isso está relacionado com algum aspecto do seu mapa astral, né? E também, quando a gente entende a astrologia, ela é o script da tua vida, não é que vai ser fechado, mas são lições e aprendizados que você precisa aprender com aquela pessoa. Então, ou seja, como vai ser o efeito do Saturno do parceiro no seu mapa astral? Isso é uma coisa muito importante, porque o efeito do parceiro no seu mapa astral é muito parecido com o efeito do Saturno em trânsito. É quase a mesma analogia. Então, a gente vai compreender que aquela pessoa momentaneamente, né, porque vai depender ao tempo de duração da relação, vai afetar algum aspecto meu. Então, Saturno, ele é o planeta que pode trazer o quê? Estruturação na vida da pessoa em alguma área, ou seja, em alguma casa, ou também ele pode limitar no sentido destrutivo, em algum aspecto da vida do outro. Então, ele pode ser tanto construtivo como destrutivo. Vai ser muito... essa questão de ser construtivo e destrutivo vai ser muito de acordo com como eu enxergo o que é Saturno em minha vida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se tem uma pessoa que ela não gosta de lidar com responsabilidades e ela atrai uma pessoa que é muito responsável, o olhar dela para Saturno vai ser ai, nossa, tá me castrando, é destrutivo, não é bom. Mas se ela tivesse um amadurecimento do olhar dela, ela ia falar, nossa, olha, essa pessoa na verdade está fazendo uma coisa boa em mim, né? Ela tá me trazendo aspectos que eu preciso amadurecer. Então, tudo vai depender de como ela vê aquele Saturno, né? Então, isso é muito importante. Então, Saturno, ele é indiferente, ele é neutro. Como qualquer outro planeta, gente, ele é neutro. Ele é neutro. Como a pessoa vai enxergar aquilo é que vai trazer as diferenciações aí de cada mapa astral e de cada sinastria. Então, gente, apesar da dificuldade de todo compromisso e relacionamento, então, lembra que eu falei? Essa questão da gente ter um compromisso e relacionamento, eles têm os seus desafios. Existem desafios, a gente não pode chegar e falar, não, porque é super gostoso. Não, existem os seus desafios. E pode trazer uma coisa que é super importante, um negócio chamado de benefício de Saturno. O que Saturno pode nos trazer, né? Então, ele pode trazer o quê? Despertar em nós o quê? Segurança, confiabilidade nas relações. Isso é um ponto. Agora, trazendo para nós, quando o Saturno de uma pessoa ativa a casa da outra, é a mesma informação. Naquela casa estava desestruturado e a pessoa trouxe segurança e confiabilidade. Então, a pessoa trouxe segurança e confiabilidade, o quê? Naquela área da vida da pessoa. Então, vamos imaginar que a área da vida da pessoa, da casa 2 dela, por exemplo, não estava muito legal, principalmente com relação ao valor pessoal. A pessoa, às vezes, tem Saturno, aí ela faz um aspecto com a casa 2 da outra pessoa e ela pode, estruturar melhor aquilo, tá? Mas isso que eu falo, isso não quer dizer que vai ser uma coisa fácil, porque vai depender muito do esforço de como eu enxergo aquele Saturno. Porque também quando existe, segurança que pode contar com o outro, a relação só tem a ganhar. Então isso também é uma coisa importante. Olha, o outro tá me passando uma segurança, uma estabilidade. Isso é muito bom, porque eu posso de certa forma, quando eu tenho segurança, eu posso estar mais envolvido. Saturno nas sinastrias, ele é mais significativo, tá? Quando o planeta Saturno faz algum aspecto com o planeta pessoal do outro. Então, por quê? Porque vai afetar diretamente a personalidade da pessoa. Então, a gente tem que ver. Planeta pessoal é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Então, ele vai afetar mais significativo. Marcela, tá fazendo, sei lá, aspecto com o meu Netuno, Plutão. Ele não vai ser tão significativo. Ele vai trabalhar mais o lado inconsciente. A gente vai ver depois isso nas outras aulas. Ele vai trabalhar aspectos mais inconscientes. Pode até despertar determinadas questões internas, mas não lida diretamente com a pessoa. Ou também,
quando esse Saturno ativa ou cai nas casas cardinais, que são as casas angulares, né? Que é a casa 1, casa 4, casa 7 ou a casa 10. Por que essas casas são importantes também? Porque, gente, as casas cardinais ou angulares, né? Elas são casas sempre de início, de iniciativa, de força, de propulsão. Então, quando a gente tem um Saturno cai nessas casas, eu posso tanto ter um bloqueio, né? Então, seja um bloqueio nesse início de segundo quadrante, primeiro quadrante. Por quê? Porque a gente está falando de quadrantes aqui também. E essas casas, elas também são os pilares do mapa astral. A gente pode muito correlacionar essas casas angulares com os 4 pontos cardinais, que né, sul, norte, leste, oeste. Então, ou seja, são pontos onde a gente tem aspectos mais importantes. Ah, mas as outras casas não são importantes? Elas são também, mas essas casas são casas onde a gente está, querendo ou não, crucificado na matéria. Então, a gente tem que entender. Saturno, por exemplo, na casa 1, quando cai, realmente, ele pega na vida da pessoa. Ai, não tá fazendo com planeta pessoal nenhum, não tá fazendo. Mas ele vai pegar muito forte essa casa 1 e vai atingir o regente da casa 1 da outra pessoa. Mesma coisa com a casa 7, mesma coisa com a casa 10, mesma coisa com a... Por quê? Lembra, as casas angulares são casas onde a gente tem maior iniciativa no mapa astral. Onde a gente tem maior liberdade. Quando eu tenho um planeta que tem um peso, uma responsabilidade, pode ser que, poxa... toda essa liberdade pode ser que seja restringida, mas tem que entender por que está sendo restringido, tá? Então, essas casas, elas são também importantes. Quais são os aspectos mais importantes dos planetas pessoais? Na minha percepção, é Sol e Lua, né? A Vênus também Vênus também mas Sol e Lua sempre são os mais importantes, porque são aspectos muito específicos e interiores das pessoas. Então, o Sol está relacionado com a vontade da pessoa e a Lua com sentimentos. E lembrando que Saturno também pode vir a fazer aspectos com Nó do Sul, Lilith, Quiron, Roda da Fortuna. Também são aspectos onde a gente também precisa entender. Saturno num Quiron, quando faz algum aspecto, ele pode ser muito prejudicial. Mas é que nem eu falo, os planetas eles são neutros. Às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa tem Quiron em Leão, por exemplo. E o parceiro tem Júpiter em Leão. E esse Júpiter do outro faz conjunção com Quiron. Você pode pensar, puxa, que legal, Júpiter, né? Às vezes não é tão legal assim também. Então, ou seja, a gente não pode olhar só Saturno como, não, Saturno vai ser o grande maléfico. Não. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei do Júpiter e Quiron, a pessoa que tem Júpiter em Leão, ela tem esse lado muito forte na expressão, espontâneo, natural. A pessoa que tem Quiron, ela pode olhar aquilo e toda hora ficar remetendo a ferida dela. Então, vai depender, é isso que eu falo, mas também depende muito do olhar das pessoas, de como é a vida psíquica deste planeta internamente. E o Saturno, da pessoa no mapa astral do outro, ele vai exercer funções parecidas como o superego, né? Então, a gente tem o superego como um lado mais moralista, um lado mais castrador, o juiz, o ancião, né? Que é realmente a pessoa que vai chegar e vai colher, né? Eu gosto muito disso. O Saturno, ele é o grande colhedor, então ele colhe aquilo que você, de alguma forma, teve como ação. Então, por isso que essa questão da maturidade é o processo de colhimento. Então, é a colheita. Ou também a autoridade. Então, a autoridade é a capacidade de andar com as próprias pernas. Então, o que é autoridade? Autoridade eu sou seguro, eu tenho domínio, eu tenho uma maestria, eu sei agir com responsabilidade, com agilidade. Isso tudo é autoridade, tá?
seja na casa que for. E ter responsabilidade, né? Portanto, o que acontece? Se a área da pessoa não está estruturada, então vamos imaginar assim, como eu falei. Vamos imaginar que a casa 2 da pessoa não está bem estruturada, então, ou seja, ela não tem capacidade de andar com as próprias pernas, com relação à própria questão de alto valor, casa 2. O Saturno ali, ele pode ajudar, né? Ele pode tanto chegar e cobrar da pessoa, porque ele é o grande cobrador. Então, ele pode chegar e cobrar, viu? Acorda pra vida, meu, se arruma, meu, vai se ajudar, sabe? Então, pra pessoa que recebe isso, se não tá muito estruturado, pode ser que não seja uma coisa muito boa. Isso também acontece. Ou a pessoa pode ser muito severa também, né? Então, exemplo assim, meu, você não serve pra nada. Então, pode acontecer isso também. Você não serve pra nada, você não tem valor nenhum, olha pra você. Pode ser isso? Pode ser isso também, tá? Mas, pode ser também, eu vejo que assim, tanto esse lado mais positivo, por mais cobrador que seja, ou esse lado destrutivo, né? Ele é uma oportunidade. Porque ele pode trazer crescimento, mesmo que seja desafiador. Imagina você ficar ouvindo, vamos lá, imagina você ficar ouvindo de uma pessoa que você não é o bom o suficiente. Esse é um aspecto bem destrutivo de Saturno, né? Você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente. Então, ou seja, a pessoa ela pode pegar e encarar isso como uma oportunidade de falar, cara, agora eu vou ser bom mesmo o suficiente, sabe? A pessoa pode chegar e dar a volta por cima. Então, por isso que depende muito de como as pessoas vão receber esse Saturno, né? Como eu vou ser receptiva a esse Saturno. Então, o Saturno da pessoa 1, por exemplo, cai na casa 5 da pessoa 2, tá? Então, a pessoa 1 pode controlar a expressão do outro. Então, o que é controlar? Eu gosto disso, não gosto disso, expressa isso, então também traz um pouco de limitação. Mas também pode julgar, criticar, né? Então, lembra que eu falei? Vai ser muito como a pessoa de Saturno vai ser com a pessoa que vai receber essa energia. Ou também pode estruturar, né? Então, os hobbies, a diversão. Mas a gente tem que entender que o Saturno sempre vem com um tom de seriedade, do tipo, vamos fazer. Sabe aquela coisa de vou bater na mesa, ó, gente, vamos fazer. Quer fazer? Saturno não fica com essa coisa... O Saturno ele é diferente de Júpiter. O Júpiter ele fica mais nos sonhos, nos ideais. Saturno quer realização, gente. Saturno quer pé no chão. Então, a pessoa 2 também pode pedir conselhos para a pessoa 1. Porque ela vê como uma autoridade mesmo. A pessoa tem aquilo estruturado. Mas também pode ser que a pessoa que tem o Saturno, pode ser que ela também não consiga estruturar o próprio Saturno do mapa astral dela, tá? Então, se isso acontece... Isso também revela e vai mostrar para o outro, a partir de espelhamento, que a pessoa que tem Saturno também precisa ser estruturada. Então, ou seja, as duas partes podem ganhar com isso. Saturno e os vínculos. O Saturno nas sinastrias também traz os vínculos. Como assim? Lembra que eu falei que Saturno é um planeta pesado? Então, ou seja, vamos imaginar Saturno como uma âncora. Então, se ele é uma âncora, ele é pesado, ele fica lá por mais tempo, né? Então, Saturno, ele tem um aspecto natural dele, da característica dele, de controlador. Por que controlador? Porque eu preciso estruturar, eu preciso alicerçar, eu preciso materializar. E dependendo do aspecto que ele fizer com algum planeta pessoal, essa pessoa que tem Saturno pode ser visto como uma ameaça. Vamos entender isso, tá? Saturno da pessoa 1 faz conjunção com a Vênus da pessoa 2, por exemplo. Vênus rege as interações, certo? Sociais. Então, ou seja, eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero trocar. Então, rege muito esse lado. O Saturno da pessoa 1 pode querer controlar ou não desejar que a pessoa 2 tenha interação com outras pessoas. Ou seja, isso pode fazer com que a pessoa que tem a Vênus na casa 2 se sinta altamente sufocada, não goste. Ao mesmo tempo, pode trazer segurança para essa pessoa, do tipo, aqui tá trocando, a gente tem uma interação. A pessoa que tem Saturno vai se sentir ameaçada, por exemplo, se esse vínculo da relação fizer com que a pessoa 2 tenha interações com outras pessoas, né? Então, é uma ameaça, tipo,
Porque Saturno, gente, pensa, Saturno é um planeta devagar, gente, não é que nem Mercúrio. Saturno não tem essa coisa, pensa sempre, pensa no velho, vamos trazer aqui, pensa sempre uma pessoa de 80 anos, 100 anos. A grande parte, gente, essas pessoas, elas não querem ficar indo pra Gandai, elas querem ficar paradas. Então, ou seja, pra elas é ameaçador quando uma pessoa, de certa forma, não fica ali com ela. Vocês entenderam isso? Então, é uma ameaça, né? Mas isso é pro Saturno. E aí, olha que interessante, porque isso pode trazer medos, inseguranças e frustrações para quem tem Saturno. Não é para Vênus, é para quem tem Saturno. De todo esforço, trabalho na relação com o outro. Porque ele quer um tom, às vezes, de exclusividade, ele quer um tom, assim, só pra ele. Lembrando, gente, tanto é que essa é uma coisa bem interessante nas sinastrias. A pessoa que tem Vênus em Aquário, Vênus em Capricórnio, né? Também Vênus nos signos fixos. Gente, provavelmente, provavelmente essas pessoas, gente, elas não querem ficar gandaiando, não querem ficar indo pro mundo. Elas querem realmente algo mais exclusivo ali. Eu tenho segurança que aquela pessoa vai ficar comigo, ponto, e acabou. Principalmente para quem às vezes tem a Vênus em Escorpião, né? Que quem tem a Vênus em Escorpião é isso, assim, a pessoa se sente altamente traída. Mas é nesse sentido, porque são signos fixos. Saturno, mas Aquário não, mas Capricórnio não é um signo fixo. Não é um signo fixo, mas é um signo regido por Saturno. E geralmente a pessoa, gente, ela não tem essa energia toda dos signos de ar e fogo. Então por isso que ela quer só ficar com aquela pessoa, né? Isso é importante a gente entender. Porque aqui a gente tá falando de elementos. Aqui o tempo todo eu tô falando dos elementos e dos ritmos biológicos. O tempo todo. Só pra gente compreender. Então, às vezes essa sensação dos signos fixos, principalmente, né, que são um ritmo biológico fixo, de traição, vem por conta disso. Vem por conta dessas questões. Então, o que acontece? O Saturno, ele pode ser pesado, né? Quando a liberdade do outro, em algum aspecto, é castrado. Ele pode ser muito duro, né? Então, o Saturno, a gente vai lembrar, ele é o ancião do zodíaco. E ele tem um papel sempre de amadurecer. E a forma com que a pessoa que tem Saturno coloca para o outro é o que vai determinar se essa relação vai ser muito trabalhosa, ou seja, meu Deus, essa pessoa é um pé no saco, sabe? Kármica mesmo, ou de crescimento. Mas lembra que eu falei? Vai ser muito como a gente vai lidar. Então, uma coisa, gente, é a gente chegar e perceber. Vamos imaginar que a pessoa, como eu falei, não tem autoestima. Então, eu posso usar o meu Saturno de lá e ajudá-la a estruturá-la a autoestima. Então, vai ser como eu vou lidar com o Saturno. Mas também eu posso ir e ser de uma maneira altamente destrutiva. Marcela, dá um exemplo pra gente. A bailarina que tá lá nos filmes. A bailarina mostra a Felicity e tem aquela, que ela não tem o nome, né, no desenho, mas tem a freira, né, que ela é basicamente saturnina. Só que ela é uma saturnina de uma maneira muito severa, muito destrutiva, né, então, ou seja... E aí, ao mesmo tempo, olha que legal isso, ao mesmo tempo, a gente tem, olha aí, ó, tô trazendo 2 Saturnos pra vocês, tá bom? Então, a gente tem aquela freira, que deve ser a dona do orfanato, a gente não sabe, né? Que ela é o Saturno destrutivo, que é um Saturno trabalhoso, kármico. Vocês percebem? A menina tentou, gente, sair do orfanato várias vezes, não saía. Limitadora demais, né? E ela tinha que fazer esforço, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha aquela mulher que no final ela foi, né, em tese como mãe para personagem, que ela também era saturnina. Então, o que ela fazia com a menina? Você precisa treinar mais, você precisa comer mais, você não pode se atrasar, você tem que estar aqui nos horários. Só que é de uma forma construtiva, porque ela estava querendo fazer o quê? Que a menina fosse uma bailarina. E de um outro lado a gente tem aquele Saturno da freira que era destrutivo, que cortava os sonhos. É isso que a gente tem que entender, tá? Que é exatamente isso que eu tô falando. Então a gente pode sentir desconfortável perto da presença do outro.
Então, às vezes, a gente se sente super desconfortável. Então, exemplo, tem pessoas... Então, no caso da freira, poxa, meu, se você... Até eu, se eu ficar perto daquela mulher, eu me sinto desconfortável. Gente, não dá pra viver aqui, não. Mas perto de uma pessoa que quer que faça você crescer, poxa, você vai gostar de ficar perto dela. Por mais que seja desconfortável também. Puxa, acordar cedo, fazer lá os exercícios, né? Porque a forma como é exteriorizado esse Saturno pode ser severo e frio demais. Então, no caso do desenho A Bailarina, e que a gente viu lá da freira, é exatamente isso. É frio demais. Você não tem aquela parte que a menina quer falar, ela, não, quer falar, não. Ela corta o tempo todo, a menina, ela corta, né? E assim, quanto mais a gente vai cortando uma pessoa, mais a gente vai castrando, essa pessoa vai ficando, vai entrando até em depressão, sabe? Então, esses ajustes nas relações podem ser feitos. Como assim, Marcela? Então, vamos imaginar que você está numa relação ou você pega os seus clientes, você está atendendo e está chegando essa questão. Poxa, eu gosto da pessoa, mas a pessoa é dura demais, ela não pega leve. Então, você pode chegar e mostrar para a pessoa que tem Saturno de falar, olha, você pode trabalhar esse Saturno, mas não dessa forma. Então, calibrar. Porque a relação não precisa ser cortada, mas ela precisa ser calibrada às vezes. Outra questão é que os desconfortos que uma pessoa sente na relação, muito provavelmente está relacionado com a energia de Saturno. Então, quando a gente está numa relação, a gente começa a se sentir um desconforto, putz, tem uma coisa desconfortável aqui. Pode ter relação com Saturno. Também, gente, está correlacionado aos outros aspectos do mapa astral. Às vezes a pessoa, exemplo, está mostrando diretamente uma sombra nossa que a gente não queria ver, mas esses desconfortos, esse lado de crescimento é muito Saturno. Claro que vai depender todos os mapas astrais envolvidos, né? Então, exemplo assim, pessoa que tem conjunção Saturno e Lua com outro. Pode ser muito desconfortável, pode ser tipo assim, nossa, parece que eu não posso sentir nada, né? A pessoa de Saturno, ela me critica o tempo todo. Pode. Então vai depender muito do planeta, né, envolvido. Essa questão, como eu falei, de Vênus, isso acontece bastante, tá? Saturno e Vênus. Porque também isso pode indicar, às vezes, o medo e a insegurança da pessoa que tem Saturno. Então, assim, na minha percepção, os relacionamentos, eles revelam várias facetas de nós mesmos e como a gente trabalhar isso. Vou trazer um exemplo para vocês, tá? Aí, olha que interessante. Por isso que muda, vendo casa e signo. Então, vamos trazer aqui. Uma pessoa tem Vênus em Sagitário e aí a outra pessoa tem Saturno em Sagitário. Vai fazer uma conjunção, tá? Tô trazendo a conjunção para ficar mais fácil aqui. E aí a gente tem um outro caso, que é a outra pessoa que tem Vênus em Capricórnio e a outra pessoa tem Saturno em Capricórnio. Gente, qual das duas vai ter mais dificuldade com a energia de Saturno? Qual das duas? Claro que vai ser Sagitário. Por quê? Porque Sagitário é regido por Júpiter, né? E esse signo gosta de liberdade de espaço, né? E Capricórnio, ele já tá muito acostumado com as limitações e deveres. Então, ou seja, quando a gente tem uma Vênus em Sagitário em conjunção com Saturno, essa Vênus pode ter mais o que dificuldade. Se é Capricórnio, nem tanto. Porque a gente tem que ver os signos também. Então, muito provavelmente, a pessoa que tem Sagitário, ela vai ficar muito mais desconfortável com o Saturno do outro. Principalmente porque Vênus em Sagitário gosta do quê? Imagina, aquela pessoa que gosta de conhecer todo tipo de pessoa. Nossa, eu adoro conhecer todo tipo de pessoa. E aí esse Saturno vem para dar uma cortada. Para Capricórnio, estaria tudo bem, porque já está acostumado com isso. E o Saturno, ele é o grande planeta kármico, então, porque traz esse peso, e esse peso eu preciso fazer um esforço. Só que aí que eu sempre falo, esse esforço, gente, muitas vezes não é com o outro, às vezes é comigo mesmo. Então, como eu falei, a pessoa tem Saturno na casa 2 do outro. Então, ou seja, o que esse Saturno do outro tá me mostrando da minha casa 2? Então, o que eu tenho que estruturar melhor? O que eu tenho que alicerçar? O que eu tenho que construir melhor? Então, é um karma pra gente mesmo, não é pro outro, não é o outro. O outro é meu karma. Não existe o outro é meu karma. Na verdade, o outro está revelando pra nós aquilo que a gente tem que trabalhar em nós.
Então, isso que a gente tem que entender. E não apontar os dedos e falar, pelo amor de Deus, a outra pessoa é horrível. Não existe isso. Então, Saturno aqui, ele desaprova, gente, qualquer contexto que não está pautado na realidade. Saturno, com ele é assim, ó, eu tô vendo a pedra, eu tô vendo a pedra. Por isso que o encontro dele com os planetas pessoais pode revelar questões ou partes infantilizadas da pessoa que recebe Saturno. Então, pode, como eu falei, eu tenho que melhor trabalhar minha casa 2, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a pessoa que tem Saturno pode ser revelada, às vezes, o quanto frio, duro ou pragmático é. Então, e também mostra, às vezes, o quanto falta de disciplina, né? Porque o Saturno é um grande disciplinador. O quanto falta de disciplina, ou, às vezes, é muito rígido demais. A rigidez lembra sempre do bambu, né? O bambu, ele não é nem rígido e nem ele é flexível, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa rigidez. Por isso que ele consegue ir para lá e para cá sem se quebrar. Se a gente é rígido demais, a gente se quebra. Se a gente é duro demais, a gente se quebra. Se eu pegar uma pedra de gelo e jogar no chão, ela quebra. Ela quebra. Por isso que tem que ter esse meio termo. Então, a pessoa que tem Saturno, ela pode também estar exercendo um poder sobre o mapa astral do outro. Marcela, qual seria um ponto onde ela vai exercer maior poder e seria um dos aspectos mais kármicos? Eu gosto de analisar e trazer a percepção de que seria a casa 1. Gente, a casa 1, quando pega da outra pessoa, castra mesmo, né? Castra mesmo. Lua, né? Porque a Lua, ela vai trazer aspectos nossos internos. Nó do Sul também, tá? São aspectos que são os mais... que a pessoa pode exercer o poder sobre o mapa astral do outro. Pode acontecer isso, tá? Então, é como um karma a ser trabalhado na outra pessoa também. E a pessoa que tem vantagem, né? Por conta de ter esse Saturno, ela pode, às vezes, gostar de censurar. Então, isso que é a grande questão. E aí é bem importante. Por que eu tô falando isso? Teve uma vez, num atendimento, onde eu falei, a pessoa me trouxe a questão que eu tava passando, e eu trouxe... Ela conseguiu sair de muitas situações que ela não estava entendendo que a astrologia revelou para ela. Porque a pessoa fazia a conjunção com o ascendente da casa dela, e ela falava, nossa, parece que aqui eu não consigo ter liberdade, parece que eu não consigo fazer não sei o que, não sei o que. Ela foi falando, e a gente analisou através da sinastria. E eu falei, olha, a pessoa vai te censurar na sua liberdade, você tem que entender esse aspecto, como é que você pode, mas o que eu tenho que fazer, como é que eu posso dar uma contornada? Sabe onde é mais importante a gente ver sinastria? Em relacionamentos de trabalho, principalmente chefe com funcionário. Geralmente a pessoa, você tem que, exemplo, você precisa ver muito aonde o Saturno do seu chefe, por exemplo, está pegando no teu mapa astral, porque ele vai exercer poder ali. Ele vai ter um poder ali. E quando a gente sabe disso, a gente pode o quê? Contornar situações, calibrar, entender, e aí não permitir, às vezes, que essa inclinação seja tão forte, tá? Essa é uma dica que eu dou. E o que acontece? O Saturno, como eu falei, ele gosta de censurar, ele é o grande censurador do zodíaco. Mas se a pessoa que estiver recebendo Saturno souber qual a lição a ser aprendida, esse karma ele é solucionado. Ou seja, o que é a solução? Esse trabalho foi solucionado. Então, porque a pessoa não vai ficar pegando no teu pé, sabe? A pessoa não vai ficar em cima de você. E você vai criar os seus limites também. Porque você fala assim, opa, eu sei que aqui ela vai me bloquear. Então, eu já sei que aqui eu não posso dar brecha ou aqui eu não posso estar vulnerável. Porque Saturno não gosta de vulnerabilidade. Saturno, ele na hora que ele vê uma certa carência, gente, Saturno não gosta de carência, vulnerabilidades, não gosta, é dele, tá? Diferentemente de quem que gosta? Lua e Vênus. Vênus adora Netuno, adora vulnerabilidade. Saturno não gosta. Saturno não gosta de lidar com criança. Saturno não gosta de lidar com infantilidade. Saturno gosta de lidar com amadurecimento. Então, ou seja, se aquela pessoa, exemplo, nossa, aquela pessoa tá pegando no meu pé, sabe?
Pegando no pé é coisa de Saturno, coisa de paz. E, poxa, mas espera aí. O que pode acontecer? Tá? Isso também é uma coisa importante. Ou a pessoa tá projetando, lembra das projeções. A gente tem um módulo 3 que eu já coloquei as aulas de projeções. Ou a pessoa tá projetando o Saturno na outra pessoa. Então vamos imaginar assim: poxa, aquela pessoa tá pegando no meu pé para que eu possa fazer atividade física, não para de ficar falando que eu tenho que fazer atividade física, não sei o quê. É muito chato esse lado saturnino. E aí você vai ver que, na verdade, quem tá precisando fazer atividade física é a pessoa que tem Saturno. Então, também isso pode trazer da pessoa entender assim, olha, a questão não é com você, é com ela mesma, mas ela tá projetando isso. Então, vamos imaginar que, às vezes, o Saturno de uma pessoa cai na casa 6. E aquela pessoa revela o quanto de falta de saúde, o quanto de competência, de eficiência mostra para o Saturno. Então, isso também é um dos aspectos importantes para quê? Para que a gente possa entender e saber separado. Tipo assim, olha, aí você pode sempre fazer essa autoanálise, né? De uma questão de sinceridade. Peraí, poxa, será que eu mesmo preciso cuidar da minha saúde? Aí você vai analisando a sua vida, né? Não, eu tô cuidando da minha saúde, tô super seguro da minha saúde. Por isso que essa questão do autoconhecimento, gente, quanto mais vocês se autoconhecem, melhor é pra vocês. Se vocês não sabem o que vocês fazem no seu dia a dia, o outro, né, ele vai ter poder sobre vocês. Então, exemplo assim, não, eu cuido muito bem da minha saúde, tô super bem, tô super ótima. Então, o que você já vai entender? Poxa, aquela pessoa tá projetando aspectos que ela precisa se responsabilizar em mim. Mas você pode utilizar essa oportunidade do tipo assim, mas será que tá tudo certinho mesmo? Tá tudo bem estruturado? Ou será que ainda preciso dar uma analisada, uma questão interna, mas sem olhar para a questão do outro. Entenderam como esse aspecto? Entendeu que assim, a gente pode aprender com qualquer tipo de acontecimento, seja até com projeção do outro, que a gente pode até aprender, né? Se a gente conseguir saber o que a gente está fazendo, então, o que a gente está fazendo, o que o outro está fazendo, saber também esse processo de discernimento. Então, o Saturno, ele tem esse peso. Então, e vai depender, recapitulando, como eu enxergo responsabilidades. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Então, como eu enxergo responsabilidades também vai ditar muito o tom dessas relações, né? E lembrando que sinastria não é para relacionamento íntimo afetivo, é para qualquer tipo de relação que você tenha, né? Pode ser com o filho, com o pai, com um funcionário, parceria comercial, seja o que for, qualquer tipo de parceria. Porque senão a gente acha que é só parceria íntimo-afetivo, no sentido, né, relacionamento sexual, e não. Então, isso pode trazer também soluções para as questões que, às vezes, a pessoa está passando com alguém dentro da casa dela, né, ou até no trabalho.